Esse texto que, eu vou, que a gente vai trabalhar, ele foi escrito em 2000, né? E a ideia do texto é criar uma modelagem, né, para a evolução de inovações, né? Ver a trajetória das tecnologias e, de acordo com o comportamento do consumidor e do mercado, estudar essa trajetória. Para isso, ele pegou um modelo que tinha do Arthur, que chama, só um pouquinho, Lock-in, e desenvolveu esse modelo. Tá? Então, assim, é um texto, eu tive uma dificuldade, vou precisar da ajuda de vocês para ver se aquilo que eu estou trazendo é realmente o conteúdo, né? Mas eu utilizei um texto dele também, que ele escreveu em 2009 com o Dolphsman. E nesse texto de 2009 ele traz de novo, ele vai falando alguns termos que foi um texto de apoio muito bom para mim, que eu consegui dar uma entendida melhor. Então a apresentação vai ter um pouquinho mesclando esse texto de 2009 também. Bom, então o modelo que ele pegou chama Lock-in de Arthur, né? E aí eu vou falar as características desse modelo para a gente entender o que o Leidesdorff desenvolveu. Esse modelo que ele pegou implica em suposições a respeito de competição entre tecnologias e os retornos crescentes dessas no mercado, né? Então, o interesse do Arthur era criar um modelo que ele mapeava as origens históricas da ocorrência desse lock-in, com foco no comportamento do consumidor. Então, eu vou explicar o que é, vou tentar explicar, né, o que é, mas o que é interessante é isso, que ele precisava detectar quando que acontecia esse fenômeno, perdão, e analisando o comportamento do consumidor. Como que ele fez esse mapeamento? Né? Então, ele observou a continuidade da trajetória ali de duas tecnologias e quando ocorria esse fenômeno, que a gente vai explicar mais para frente, que eu vou explicar mais para frente, então, quando acontecia um lock-in coincidente, ele via aquele padrão, né, para desenvolver, então, a modelagem. A finalidade, então, era justamente fazer a prevenção dessa ocorrência, né? E como que ele pode ser entendido para um potencial lockout. Então, também vou explicar quando que acontece isso, né? E sempre considerando o comportamento do consumidor, né? Então, basicamente, as tecnologias, elas têm uma trajetória e no meio do caminho tem barreiras dessa trajetória. Esse modelo do Arthur, ele vai trabalhar essas barreiras internas, geradas endogenamente. E por quê? Porque esse modelo ele não vai considerar o mercado, que era o que o professor Leidesdorff vai querer trabalhar. Bom, então, entendendo esse modelo, né, do lock-in. Então, ele pega duas tecnologias concorrentes, que ele denominou de A e B, né? Aí ele fala, essa tecnologia não depende de suposições sobre as características dela, isso não é relevante na situação. E é cruzada com dois tipos de agentes na sua trajetória RS. Esses agentes, eles são os consumidores, com diferentes inclinações naturais para preferir ou a tecnologia A ou a tecnologia B, né? E esse fenômeno acontece no mercado auto-organizado. O que é isso? É um mercado que tem retornos marginalmente crescentes. Bom, aí o texto vai trazer para a gente, porque esse modelo, ele é uma fórmula, né? Ele traz uma tabela com a fórmula e traz também um algoritmo, né? Com essa modelagem para programação. Então, assim, é muito interessante, é muito rico, mas realmente é difícil de um entendimento, assim. Então eu optei para demonstrar assim, a ideia do que seria isso, optei por não trazer as fórmulas, porque eu acho que dar uma ideia geral, né, do que se trata, eu achei que seria mais fácil, que a fórmula também eu não ia conseguir explicá-la toda, tive dificuldade assim. Então ele pegou uma tecnologia A, uma tecnologia B, e eu tenho ali o consumidor R com uma inclinação natural pela A e tenho o S, que tem uma inclinação natural pela tecnologia B.
Quando que vai ocorrer esse fenômeno do lock-in? Lock-in A, né? É esse consumidor S que passa a preferir a tecnologia A. Então, a inclinação dele natural seria pela B. E aí, eu fiquei pensando nessa ideia do desequilíbrio, foi como eu trouxe para representar. Quando ele então sai daquela trajetória para optar pela tecnologia A. Isso é representado no artigo como uma fórmula, né? Eu consegui entender a fórmula, mas eu não trouxe, optei por não trazer aqui. Em conceitos né? Quando se torna mais atraente para os consumidores se comprar essa tecnologia, né? Lembrando, né, que o S preferia anteriormente a tecnologia B. Mas o retorno total da tecnologia A é maior nesse momento, e aí essa é a condição do lock-in, né? Mudar essa trajetória. Lá na fórmula, ele traz esses efeitos de rede de adoção com um Rzinho, Szinho minúsculo, né? Que são modelados, então, como coeficientes para o número de consumidores anteriores da respectiva tecnologia, assim que eles fazem as contas, né? Bom, e como que reverte esse lock-in, né? Então, lá ele pega na fórmula e, e fala que a tecnologia perdida, no caso, que é a tecnologia B, se o parâmetro de rede dela for reduzido a zero, o sistema reverte para o equilíbrio, uma vez que o parâmetro de rede S, né, faz parte do denominador na equação elaborada. Bom, então eu entendi, né, que ele modelou uma fórmula que ele vai conseguir trazer esse consumidor S para a preferência natural dele, para a trajetória natural dele, né? Lá na fórmula ele vai reduzir isso a zero, eu não consegui visualizar na prática quais ações seriam essas. Isso foi uma primeira dúvida, sim, que eu tive no texto. Então, pode-se interpretar isso como um efeito de configuração. Os consumidores do tipo S vai estar livre, né, das restrições do bloqueio anterior, permitindo que eles voltem, então, à sua preferência natural. O meu está passando automático. Bom, aí nesse momento aqui do texto, eu vou voltar naquele conceito vou tratar o conceito do lockout, né? Que eu entendi que se ocorrer uma inovação radical, a gente não vai ter uma situação de lock-in, mas sim de lockout. Então, vou explicar por quê. Seria uma implicação normativa contraintuitiva. No caso de uma tecnologia B, né, lá tratando naquele exemplo, tecnologia A e B, que deu lugar à tecnologia concorrente A, não por uma situação de trajetória, mas porque um retorno ao mercado não baseado na competição, né, mas porque se dissolveu. Então, exemplo, o sistema VHS quando foi substituído para VCR. Então, entendi que nessa situação, quando há uma descontinuidade, uma disruptura daquela tecnologia, isso não é um lock-in, ele é um lockout, né? Principalmente porque eu acho que não poderia reverter. Essa foi o meu entendimento, não sei se eu estou certa. Porque essa tecnologia, no caso, né, que sofreu, ela desapareceu, ela não tem como ser melhorada em termos de competição. Que é o exemplo aí do sistema VHS, né, que foi substituído por outra tecnologia. Bom, então, o que o professor Leidesdorff vai desenvolver, então? Quais as razões dele, né? Ele pega esse modelo do Arthur, que eu tentei demonstrar, e vai trazer para a complexidade da triple helix, né? Então, ele vai falar que a ideia de inovação atrapalha o equilíbrio do mercado. Então, a triple helix ela exibe um sistema mais complexo para a coevolução de duas tecnologias, né? Em resposta apenas às pressões seletivas uma da outra. Então, lá no modelo anterior, né, do Arthur, elas estão ali só na pressão seletiva de uma e outra ao longo da sua trajetória. E ele vai tratar que com a triple helix, com o mercado, isso é um sistema mais complexo, né? Então você tem que considerar outras dinâmicas, que é o mercado, a inovação, o controle por parte do Estado, operando ali de forma competitiva e com um grau de liberdade, né?
Como a tomada de decisão, né, envolve o fator tempo, modelar esse mecanismo de seleção permite compreender a tecnologia e o produto, os ciclos de vida como resultado da dinâmica evolutiva. Então, tudo isso, lá no modelo do Arthur, ele não conseguiu, né, na fórmula dele, ele não conseguia detectar, não era sensível a essas dinâmicas. Bom, então o modelo que ele fez, ele pega novamente duas tecnologias concorrentes, A e B, né, que não depende aí das características de A e B para a finalidade da modelagem que ele quer fazer. E aí ele traz um mercado C e D, né? Então, o que ele quer? Ele quer o foco no sistema receptor, no mercado, enquanto lá o foco era no comportamento do consumidor, tá? E aí, o mercado, o que ele trata como mercado C e D? São ambientes de seleção. Podem ser tanto uma política governamental como uma decisão estratégica tomada por empresas. Então, são essas influências ali na trajetória das tecnologias que ele quer mensurar, né? E os consumidores? Bom, os consumidores vão ser potenciais consumidores, RS também, das tecnologias A e B, que vão chegar aleatoriamente nesses ambientes de seleção C e D, tá? Que ele traz para o modelo dele. E aí ele vai fazer, né, a extensão do modelo que ele desenvolve justamente cruzando a tecnologia A com o mercado C, tecnologia B com D e assim. Todos esses cruzamentos vão fazer parte da modelagem, né, que ele quer. Bom, essa elaboração ela vai fornecer insights importantes, né, justamente para a política governamental e quanto decisões das empresas, que são situações que são mercados de seleção, né, que ele falou, são ambientes de seleção. Essa diferenciação de mercados, então, fornece um potencial para a criação de nichos, nos quais podem ser elaborados ajustes mais fortes. Então, com a Triple Helix, né, esse gerenciamento de nicho e a gestão do capital humano tornam-se cruciais na formulação das políticas. Por isso que medir isso é tão importante, né? Então, quando uma tecnologia se encaixa no lock-in, uma trajetória é gerada. Os mercados resultantes são diferentes dos primitivos, né? No sentido que daí em diante os mercados não são mais elásticos em termos de preço. Então, você vê que o modelo que ele desenvolveu é bem mais sensível, né, ao mundo real, aquilo que a gente estava conversando, né? Que tem, realmente, não é só o comportamento dos consumidores, tem todas essas influências ali na trajetória da tecnologia. E aí a Triple Helix é importante aí, que ela abriu essa gama de possíveis interações, né, nessa terceira dimensão. No texto também ele traz, ele volta com aquela discussão do local com global, né, que a gente já tratou aqui anteriormente. Então a ação local ganha um significado diferente. E a formulação de política, ele vai tratar lá no texto que ele não está defendendo, a Alexandra acho que tratou isso também, né, o livre mercado, mas a política global ela tem que ser de uma forma que permita que essa trajetória local e essas seleções locais aconteçam livremente, né? Então, o sistema, aí ele até traz que o sistema global só pode avançar na medida que as estabilizações locais. Gente, tá automático aqui, desculpa. O texto já é difícil, né? O computador tá me fazendo passar mais vergonha. Possam estar sujeitos a outras seleções, né? Então, aí, de novo, ele vai fechar o texto ali, que os nichos são muito importantes, né? E devem ser nutridos em regiões desenvolvidas, que a política global deve favorecer isso, né? Que haja essas estabilizações locais e elas estão sujeitas ali a essas seleções. E aí foi o que eu consegui absorver do texto, que eu achei um texto bem complexo, né? Mas é um modelo interessante e ele desenvolve o modelo na fórmula, né? E também no algoritmo, para ter a modelagem computacional dessa testagem de trajetória. É isso, pessoal. Tá ótimo, Elaine. Venceu
com sucesso, né, essa pedreira aí. Como é que é? O Natan fugiu de você? O Natan vai comentar alguma coisa, Natan? Não, eu fiquei Agora? tranquila porque eu falei, mas também é bom que o Natan já tá, né, fera, ele vai me ajudar. E ele começou. Não, eu posso comentar também. Se Tô não... brincando, Nathan, desculpa. Não, porque eu fiz algumas anotações sobre esse texto, mas se Comenta aí não... também, ué. Vambora. Que eu também tenho algumas coisinhas aí para Não, comentar. não, beleza. Primeiramente, Elaine, você não merece palmas, você merece Tocantins inteiro, porque esse artigo é um absurdo de difícil. E você conseguiu colocar sentido. Para mim, conseguiu colocar sentido, porque eu mesmo li muita coisa, lockout, lock-in, ficou só no termo para mim. Você tá sendo gentil. Eu não tava conseguindo nem falar os termos mais, de tão confusa, de chute que eu tava dando. Não, que isso. Então, assim, pelo que eu entendi, basicamente, né, o artigo ele vai falar desse modelo do Arthur, de 89, né, sobre as tecnologias concorrentes. Mas primeiro, só para falar um pouco do texto, né, porque ele é difícil, porque, ao contrário dos outros, esse artigo ele tem um viés bem mais econômico, né, ele cai bem mais para essa... usando um modelo econômico, né. Os primeiros artigos que a gente trabalhou eram mais discussões entre o Etzkovich e o Ledersdorf, né, sobre os temas. Eles podiam ser quase capítulos de livro, na verdade, né, a gente podia bem compilar e fazer um livro com essas discussões. E esse artigo, ele se distancia um pouco disso, né? Ele é mais... Ele parece mais com os artigos que a gente trabalha aqui. Você vê que ele tem uma metodologia, ele tem um objetivo, né? Então, ele vai falar, ele vai usar esse modelo do Arthur de tecnologias concorrentes. Que é esse modelo, basicamente, né? Pelo que eu entendi. Ele vai falar quando tecnologias, né, A e B, elas competem no mercado onde tem adotante indeciso. E eu achei legal porque ele coloca tanto como ganho de escala como quanto o número de pessoas que vão adotar essa tecnologia. Então você pode ter uma tecnologia que ela vai te dar um ganho de escala muito maior, ou então ser uma tecnologia que é muito melhor, mas porque a tecnologia B, por exemplo, ela tem um número de adotantes maior, ela vai acabar sendo utilizada. O artigo ele fala sobre o VHS, mas a gente pode ver até aquela competição do Laserdisc e do DVD para saber qual que seria o formato padrão de filmes, né, depois do VHS. Se você for falar, por exemplo, os puritanos, eles vão dizer que o Laserdisc ele tem uma qualidade melhor de imagem, de som, ele tem uma qualidade melhor. Só que o DVD, por ele ser uma coisa mais compacta, por ele ser uma coisa até mais fácil de produzir, ele acabou sendo um formato que é utilizado. Tanto que hoje em dia, eu acho que Laserdisc as pessoas nem conhecem, né, o que é esse formato. E por que o autor ele vai usar esse modelo? Porque a gente está conversando até agora sobre essas coevoluções, né? Que o desenvolvimento tecnológico, ambiente cognitivo, e essa evolução ela muda a infraestrutura do conhecimento, né? Então, você tem uma configuração de hélice tríplice, rede de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento, isso acaba mudando cada vez mais os ambientes de P&D. Então, o autor, ele usa esse modelo, na verdade, ele usa uma variação desse modelo, porque esse modelo, acho que ele usa só uma variante, ele vai usar 3 variantes, né, para poder demonstrar que essas dinâmicas que a gente vê hoje, elas geram efeitos imprevisíveis, né? Então, para você poder fazer uma formulação de política, você tem que ter uma reflexão sobre esse ambiente de incerteza que o modelo mostra. Foi basicamente isso que eu entendi assim, do artigo. Eu também fiquei chocada, show. Mas foi basicamente isso. Tá bom, gente, excelente. Acho que o exemplo aí que o Natan deu tem muito a ver, era o que eu estava pensando aqui, quando eu separei, dei uma relida nesse texto, né, para a montagem da disciplina, que eu tinha lido lá atrás também, fiquei no lock-in, lockout, não entendi nada. Mas depois, com o tempo, a ficha começa a cair.
Na verdade, tem um conceito-chave que está por detrás do lock-in, que é o tal do chamado path dependence, que é a dependência de trajetória, né? Então, é aquela coisa do conhecimento cumulativo. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo lá, de uma tecnologia anterior defasada. Você tinha lá o vinil e você tinha o toca-discos. Quer dizer, o cara que, né, a empresa que fabricava toca-discos, qual a tendência tecnológica dela? Né? Ela tinha lá um conjunto de conhecimentos acumulados, né? Leitura, agulha, não sei o que, amplificação, etc. Quer dizer, a trajetória natural daquele conjunto de conhecimentos ali, ela continua fazendo melhorias, né? Eu vou fazer uma agulha de ouro, vou fazer uma agulha diamantada para ter uma leitura mais precisa, né? Eu vou tentar fazer o disco, o vinil com gramaturas diferentes para usar menos material. Eu vou tentar fazer uma amplificação que separe os graves dos médios dos agudos, ou seja, um conhecimento, né, com base no conhecimento que ele tinha acumulado, as próximas etapas para empurrar a fronteira. Quer dizer, então, na verdade, ele estava num lock-in, ele estava preso numa trajetória. Né? Quer dizer, já esse cara, quando vem uma outra indústria e cria, né, o CD, né, que a princípio a única semelhança é o fato do disco ser redondo. Né? Porque a leitura laser, o material do disco é diferente, quer dizer, a cabeça de leitura é outra tecnologia, é um outro conjunto de conhecimentos e que aquele cara não tem, que fabrica toca-disco. Então, quem está no lock-in, no caso, é o fabricante. É a empresa. E aí ela tem... Não, eu estou dando nesse exemplo aqui. No do texto é o consumidor. Eu já vou dar o exemplo do consumidor, da escolha de produtos. Então, assim, no texto, essa ideia do lock-in, né, para a empresa ela é muito grave. Né? Quando tem uma literatura da administração de como é que é, miopia do marketing, né, que a empresa deixa de ver o que está acontecendo, acha que ela é líder, que o mercado não vai mudar, o mercado muda. Quer dizer, é um pouco isso, é um lock-in. Né? Quer dizer, você fica preso achando que o mundo vai continuar sendo do jeito que ele é, né? E que você tem uma trajetória ali acumulativa do conhecimento que você está usando. E aí vem um negócio de fora e rompe com aquilo. Né? Segue uma trajetória diferente e rompe. Do ponto de vista do consumo, ela é mais complicada, que é esse exemplo que você deu da balança. Né? Eu fiquei pensando lá atrás e me veio hoje também essa ideia, que o lock-in, por exemplo, era a trajetória da telefonia móvel, né, nos anos 2000, quer dizer, fim dos anos 90 e 2000. Então, né, e eu lembro muito claramente que, então, a primeira líder de mercado era a Motorola. Você comprava a Motorola, tinha uma função básica ali, o telefone falava, né, que ainda tinha o analógico, depois passou para o digital aqui no Brasil, etc. Tal do CDMA. Depois apareceu a Nokia. Quer dizer, o telefone da Nokia é menor, né? Tinha uns que tinham um tecladinho, não sei o quê. Né? A Nokia começou a fazer telefones, vamos dizer assim, especializados. Então tinha um para o cara correr ouvindo música, não sei o quê. Do ponto de vista de conhecimento, tem uma trajetória ali que está sendo continuada. Né? E você, enquanto consumidor, você fala assim, então, eu tenho produto A e produto B. Né? Eu me acostumei com Motorola, gosto da Motorola, já tive 2, 3, a minha tendência é continuar comprando Motorola. Né? Mas aí, de repente, eu sou um cara que eu gosto de música, quero ouvir, poxa, eu tenho a possibilidade de ouvir música no celular. Né? A Motorola não me dá essa possibilidade. Eu mudo, né? Eu vou para um outro produto. Né? Então tem esse balanço, né, não seria dos incentivos, não, eu gosto da discussão de incentivo em economia, mas não é isso. É um incentivo para mudar em algum aspecto, mas, na verdade, formas de você atrair o consumidor, dando a ele facilidades, né, ou um produto melhor, ou uma experiência melhor que ele não tinha anteriormente. Aí vem, num ciclo posterior, a RIM, né, com o BlackBerry, bota o teclado físico no telefone. Né, que parecia algo ultrapassado, mas que gera um conforto muito grande para quem precisa efetivamente digitar. Mas do ponto de vista de trajetória, continua ali.
Quer dizer, não tem conhecimento novo no display da tela, na forma de você capturar ou amplificar a sonorização, tem melhorias ali incrementais. Então, você está seguindo uma trajetória. Quando a Apple vem com o iPhone, né, fala assim, não, não, esquece esse troço todo aí. Agora eu estou te dando uma plataforma e você configura ela do jeito que você quer. Né? Você baixa os aplicativos e configura do seu jeito. Né? Você rompe. Né? E aí o iPhone ele tem essa característica realmente do lockout, porque ele se torna muito mais eficiente do ponto de vista tecnológico, de uso, né, de entrega para o consumidor, né? Porque a gente muda ao longo do tempo também. Né? Então fala assim, hoje eu corro, ouço música, não sei o quê. Aí, sei lá, eu mudo de emprego, mudo de cidade, não tenho mais tempo de correr, preciso de um celular para responder e-mail. Aí eu vou ter que trocar o celular? Não, eu troco os aplicativos. Não, eu deixo lá os aplicativos todos e eu uso mais um, menos outro. Então, quer dizer, a Apple te deu possibilidades, né? Quer dizer, a partir do momento que ela faz uma inovação de plataforma e que jogou aquele troço todo anterior no lixo. Né? Você vê, onde é que foi parar a Nokia? A Nokia foi praticamente. Não foi a falência, mas perdeu muito mercado. Ela tinha outros negócios, ela acabou sendo vendida para a Microsoft, né? Parte do negócio de telefonia. Né? Tinha um tempo, tinha telefone da Sony, da Ericsson, chegaram a fazer junto o telefone, né? Sumiu do mapa. BlackBerry, né? Subiu do mapa. A própria Motorola, ela teve que se reinventar e passar a ser um produto também de plataforma. E aí foi vendida, né, para o Google, depois o Google desmembrou a empresa, vendeu a parte de fabricação para o chinês, eu não sei se ele é novo ou se foi uma, acho que foi outra. Então, é tão superior, né, o iPhone nesse sentido, que aí as pessoas migram massivamente para ele. Né? E aí a concorrência mudou, passou a ser com a Samsung, que nem era player desse segmento originalmente, vem também. Né? Hoje a Motorola conseguiu se recuperar em algum aspecto, mas a Motorola de hoje só tem um nome da empresa lá de trás, né? De 20 anos atrás, ela é uma outra organização. Então eu fiquei pensando nesse exemplo, né, como uma forma de a gente ver que ao longo do tempo o nosso consumo ele também vai mudando. Né? Por exemplo, eu brigo muito, né? Minha mãe ela é meio teimosa, ela empaca com os negócios. Né? Acho que a mãe de todo mundo é assim, né? Ela gostava lá atrás, tinha o celular da Motorola, e até hoje ela encrenca com o tal do Motorola. Eu falei, mãe, não faz diferença, é tudo Android, a navegação é a mesma. Né? Por que você vai pagar, sei lá, mais caro quando tem o Samsung, né? Ela ficava procurando para trocar. Eu falei, não, a Motorola praticamente sumiu do mercado, quebrou. Né? Não tava, teve um tempo que chegou a não ter no Brasil, né? E ela ficou lá com o celular velho até aparecer o Motorola de novo. Então ela estava no lock-in dela. Né? E os incentivos para a mudança não fizeram sentido para ela. Né? Mas para mim fez. Eu tive Motorola, eu tive Nokia, eu tive Sony, eu tive Nokia, depois eu migrei, não sei mais para quê, e tive vários Samsungs. Tinha uma certa resistência ao iPhone, exatamente por custo e pela tecnologia fechada, mas depois eu fui definitivamente, mordi a maçã de Cupertino, né? E aqui estamos de iPhone. Então, assim, acho que esse é um exemplo que mostra um pouco essa dinâmica, né? E que ao longo do tempo ela vai acontecendo. Os comentários, assim, a apresentação da Elaine também realmente conseguiu trazer uma simplicidade para uma coisa que é complicada, né? E aí eu acho que por detrás disso, os textos do Leiderdorf daí para frente só vai descendo a ladeira. Porque qual é a ideia dele? Quando a ideia, os outros textos, eles têm uma abordagem mais de sociólogo mesmo, né? De discutir, de jogar coisas, e jogar ideias, etc. Né? E aí começa uma certa cobrança, ou uma certa pergunta, né? Peraí, como é que a gente mede as relações entre esses atores aí da triporrilha que vocês estão falando? Você tem mesmo essas três esferas, com um monte de ator em cada uma das esferas, como é que a gente mensura as relações entre eles? E o Edskovitz não tem, digamos assim, aparato
para discutir isso, né? Mas o Ledersdorf tem. Então aí ele vai buscar as discussões dele, né, esses modelinhos aí e outras coisas, né, de dinâmica da ciência, de sistemas complexos e dinâmicos e etc. E ele, por isso que na cabeça dele, a Triple Helix é um modelo e é uma teoria, porque ele consegue medir. Né? Então ele pega, tem trabalhos já ele tem uma parceirinha, uma russa lá, também cabeçuda, eles têm uma série de trabalhos que, a partir das patentes, eles medem, né, esses níveis de desenvolvimento das regiões. Se você entrar lá no site dele, ledersdorf.net, tem lá, inclusive, um aplicativo que você baixa, aí você pega os dados de patente, organiza, joga lá. Né? Ele já falou para mim, consegue os dados lá do Brasil que eu rodo aqui, a gente escreve artigo. Eu falei para ele, o Brasil não vale nada, esquece. Tá achando que é a Alemanha, a Holanda, né? Japão, não é, né? Porque os países que estão na ponta do desenvolvimento tecnológico, exatamente esse desenvolvimento se reflete nas patentes. Né? Nós que não temos liderança tecnológica, nós não temos essa mesma dinâmica. Né? Então, mas eu expliquei isso para ele, ele depois entendeu, ele está tentando fazer, até a Marisa Almeida estava tentando fazer isso com ele, com dados mais recentes aí de umas outras bases, para tentar analisar isso. E eles conseguem, tem alguns trabalhos ali, regiões da Alemanha, da Holanda, acho que da Itália, eles fizeram uma meia dúzia de trabalhos já efetivamente mensurando as relações. Tá? E eu acho que esse é um caminho que, inevitavelmente, a discussão da Triple Helix vai ter que ir, né, para ter um modelo e um modelo matemático em que você consiga, né, jogar as informações dessas relações lá dentro, né, que, na minha percepção, passam até por indicadores tradicionais, número de patente, contratos de licenciamento, essas coisas que a gente, né, discute aí, né, convênios formais entre universidade e empresa, jogar essas informações dentro desse modelo e aí rodar ele, ter uma avaliação, talvez, do grau de maturidade daquelas relações. Então, essas são discussões aí que acho que a gente não vai, acho que nas coisas que eu selecionei, a gente não vai por esse caminho, não. Ele é muito, como é que é? Ele é muito hard science para nossa discussão aqui, tá? Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa que eu queria comentar. O loquinho local, a dependência de trajetória. Os sociólogos também acabam discutindo muito essa coisa da dependência de trajetória, e os economistas evolucionistas lá, né, os filhos de Schumpeter, né, também discutem muito isso, que é exatamente, quer dizer, essa discussão não é na indústria automotiva tradicional, né, que queima motor a combustão, que queima combustível fóssil, que vai nascer a tecnologia do carro elétrico. Porque essa indústria não está olhando para isso, ela está olhando como que ela melhora a rentabilidade ali do carro elétrico, como ela diminui o peso, como ela troca materiais, como ela torna o coeficiente aerodinâmico, né, melhor, como é que ela... Né, e hoje a gente tem, você, né, um carro de 10 anos, 12 anos atrás, né, que fizesse 8, 10 quilômetros por litro, estava muito bom. Né? Hoje, basicamente, qualquer carro, né, faz aí 15 ou mais. Né? Se você pegar os pequenos aqui, os populares, 1.0 aí, nós já tivemos aqui Ka, Fiesta, etc., fazem 12 na cidade, 15 na estrada, tranquilamente. Né? Você pegar e outros, até carros também vamos dizer assim, vou botar luxo, entre aspas, né, maiores aí, etc., utilitários aí que fazem 10, 12 quilômetros, né, tem conhecidos que tem, por exemplo, o HR-V, né, que é um utilitário grande da Honda, né, e que faz 15, 16 quilômetros na estrada. Né? Então, assim, isso há 10, 15 anos atrás era algo inimaginável. Então, quer dizer, a indústria automotiva está presa num loquinho dela e desenvolvendo melhorias em cima do produto. Quer dizer, para quebrar isso, ela tem que fazer um esforço muito grande. E é o que você vê agora. Né? Entrou chama-se um novo incumbente, né? Que é a Tesla, começa a mudar o mercado, né? Tem a BYD lá na
na China, etc. E aí a Ford e a GM que são o Tiranossauro Rex que precisa fazer a curva, né? Então ela começa o quê? A cortar a linha de produção, a tirar produto de linha, fechar fábrica, porque a mudança ela não é só técnica, ela é cultural, ela é organizacional, e aí é muito difícil para essas organizações, né, mastodônticas fazer isso, né? Eu sempre pergunto, assim, nas aulas de empreendedorismo lá da graduação, né, a gente fala assim, poxa, qual foi o fabricante de máquina de escrever que virou fabricante de computador? Nenhum, né? Quer dizer, pô, mas as duas não têm teclado? Tá, mas é só isso, né? E olhe lá, né? Quer dizer, tem um ainda, né? Era a Olivetti, que é italiana, que chegou, né? Era líder de mercado. Ela chegou até a faz computador, na Itália tem. Mas, obviamente, é muito pouco. Ela deixou de ser a empresa que era, né? A Hamilton, que também foi líder de mercado muitos anos antes da Olivetti, hoje tinha outros negócios, né? E faz, como é que é? Máquina de corta-cabelo, de barbeador, essas coisas, né? Quer dizer, acabou indo para um outro caminho, que era o caminho, vamos dizer assim, de uma tecnologia eletromecânica mais tradicional. Não entrou na era do silício. Não tinha competência para fazer isso.